Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o arcano A Imperatriz. Então, aqui a gente tem a Imperatriz, ela é o arcano número 3 e ela representa uma representação mesmo do feminino, é um arquétipo do feminino, da mulher. A gente viu no vídeo anterior a sacerdotisa também tem essa representação, mas ela é uma representação do feminino mais intuitivo, mais mental. A imperatriz, ela é uma representação do feminino em ação, a gente pode dizer assim. E aqui a gente vai para os simbolismos, né? Então a gente vê aqui à esquerda, aqui abaixo, esse escudo aqui com o símbolo de Vênus. Que o que ele é? Ele é a representação mesmo do feminino, é a representação do feminino, que é a imperatriz, que é realmente essa representação do feminino, acho que a gente pode dizer, em sua totalidade, né? O que seria esse feminino saudável, né? Esse feminino que cria realmente, se a gente for pensar, né? Essa coisa das mulheres engravidarem, né? Realmente há uma criação, né? Há uma criação aí, uma coisa de fertilidade, uma coisa que a gente, né, dá para o mundo, né? Tem tudo isso, né? É claro, eu tô falando assim em termos biológicos, mas todo mundo pode ter esse tipo de criação. Geralmente, a imperatriz ela vem falar bastante de criatividade, né? Todos nós podemos criar. Geralmente, quando aparece a carta da imperatriz, a gente pode ler que é um momento de criação, um momento próspero, inclusive, né? Inclusive aqui esse trigo que tem aqui embaixo, que é né, esse desenho é uma representação do trigo. Ele significa fartura e prosperidade. Aí a gente tem aqui esse colar de pérolas dela, que vem representando os planetas do sistema solar. Aí a gente também tem essa coroa aqui, se você for contar, aqui tem 12 estrelas que representam os 12 signos do zodíaco e os 12 meses do ano. Então, assim, é tudo cíclico, né? Ela sabe todas as características desses signos, ela sabe que tudo é cíclico, as estações do ano, tudo isso tem a ver com a imperatriz, né? Que é como se ela soubesse viver com o movimento da natureza. O que é viver com o movimento da natureza? Dar um exemplo prático, né? Que seria, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é a melhor hora de dormir? Qual que é a melhor hora de acordar? Se a gente for por esse pensamento, não que isso seja certo ou errado, mas só para a gente entender um pouco esse viver de acordo com a natureza, é, por exemplo, você acordar com o sol e dormir quando estiver escuro. Né? A mesma coisa as estações do ano, por exemplo, o inverno. No inverno a gente deveria, se a gente fosse seguir esse ciclo, né, viver com a natureza, por exemplo, se aquietar mais, ficar mais dentro de casa, né? Na primavera começar a mexer, né, os nossos projetos, para aí no verão a gente aproveitar eles e no outono ir se preparando para o inverno, também já ir se aquietando para no inverno se aquietar. Isso seria, por exemplo, viver, vamos dizer assim, conforme o fluxo da natureza, né? Se ouvir mais também, ouvir mais seu corpo, ter esse conhecimento, né, de corpo, mente, tanto interno quanto externo, tá? Que é isso que a imperatriz traz. Aí a gente tem o rio aqui atrás, até tem uma cachoeira aqui, que vem representar aqui nessa carta o fluxo da vida, né? Mudança. Então quer dizer, tá tudo indo, tá tudo fluindo. Se vocês lembrarem, né, da sacerdotisa, por exemplo, atrás dela tem um rio. Não sei se vocês conseguiram visualizar.
atrás dela com véu, primeiro que ele tá ali encoberto, não é uma coisa que ela tem acesso, e ele ainda por cima tá parado. Então, quer dizer, ele não tá fluindo, ele ainda está parado, ele não tá agindo, ele não tá criando. Aqui não, já tá fluindo, já tá criando, já tem vamos dizer assim, um equilíbrio maior, né? Lembrando que assim, o que seria esse equilíbrio? É que nem quando a gente fala de andar de bicicleta sem rodinha, né? Para você continuar, né, com a bicicleta se movendo, você tem que continuar andando, quer dizer, as coisas estão fluindo, você está indo, você está caminhando, né? Então, isso que é importante na Imperatriz, ela está se movendo, apesar da carta não ser uma carta de movimento, mas assim, a representação dela é de movimentação, é de fluido. E aí a gente tem esse cetro, né? Aqui tá um cetro com o mundo, que tem umas cartas, que essa carta aqui que eu coloquei de Waite, ela é um pouquinho mais nova, mas nas cartas mais antigas aqui parece que é um mundo. Aqui as cartas antigas, elas são muito ruins, assim, para visualizar, mas aqui tem uma representação de mundo, que é o que? A manifestação de todo o conhecimento da Imperatriz. E aqui no vestido dela a gente tem as romãs, que como a gente já viu lá na sacerdotisa, quer dizer prosperidade e fertilidade. Vamos lembrar que a fertilidade da sacerdotisa é uma fertilidade mental, tá? E a fertilidade da imperatriz pode sim ser uma fertilidade física, né? De gravidez, tá? Então, assim, a Imperatriz, ela representa muito, assim, o fluxo da vida, muito esse conhecimento de saber para onde ir, quando ir. Não digo uma coisa instintiva, mas talvez, assim, uma coisa intuitiva que ela aprendeu lá na sacerdotisa e que agora ela está colocando em prática. A gente pode dizer isso. Então, o que a gente pode dizer de representações assim da imperatriz, né? Pode ser a mãe, e aqui é aquela mãe mais amorosa, sendo que a sacerdotisa poderia ser aquela mãe mais rígida, mais educadora, né? Essa é a mãe mãezona mesmo, né? A mãe que dá carinho, que dá amor. A sacerdotisa seria uma mãe mais fria, assim, mais distante. Não uma mãe ruim, mas assim, mais distante, talvez. Prosperidade, é uma carta de prosperidade também. Mostra que a pessoa também está satisfeita. Ou que, assim, para ela estar satisfeita, ela só tem que fluir, né? Só tem que se mexer. Criatividade, a gente já falou bastante. Fertilidade, maternidade. Agora, qual que é a questão, digamos assim, desafiadora da imperatriz, né? Seria, vamos dizer, por exemplo, agir muito pela paixão, sabe? Inclusive, essa é uma carta que pode falar de, por exemplo, de amante, né? Aquela mulher mais sedutora, mas que usa a sua sedução realmente, né, para ter amantes e tudo mais, né? Pode ser uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta. Só que tudo isso depende do contexto, tá? Que nem geralmente em cursos de tarô, uma das perguntas que fazem geralmente é aquela de que carta quer dizer infidelidade e tal? A Imperatriz é uma carta de infidelidade. Talvez. Isso depende muito do contexto, do que a pessoa está falando. Depende das cartas em volta também. Mas, assim, é uma coisa que a gente fala, até na ética, né, do tarólogo, é que, assim, não falamos sobre infidelidade, a não ser que esteja muito na cara, que a pessoa já saiba. Porque, por exemplo, a imperatriz, dependendo de como você tira a carta, dependendo do contexto, pode ser, por exemplo, uma amante de muito tempo, né?
Mas isso não é uma coisa geralmente que a pessoa descobre de um dia para o outro. Geralmente a pessoa já estava sentindo isso, mas a gente evita. Não sei vocês que estão fazendo esse curso, se vocês pretendem fazer essas tiragens, mas toma um pouco de cuidado se vocês forem querer ir por essa via, né, de falar de infidelidade, de que é uma amante, porque depende de muita coisa, tá? É que nem eu tô falando, depende do contexto, né, que a pessoa tá perguntando, depende das cartas que estão em volta, né, da jogada que você tá fazendo. E é aquilo que eu falo muitas vezes, né? Eu falo, cuidado com essa coisa, porque assim, às vezes você vai falar, e aí imagina, a pessoa chega em casa e fala assim, olha, fulano, vamos se separar, porque eu fui na taróloga e descobri que você tá me traindo, né? Vamos pensar assim, racionalmente, faz sentido, né? E o tipo de retorno que isso pode ter para você, né? Pra gente mesmo, tá? Então tem que ter um pouco de tato e um pouco de cuidado para falar nisso. Mas no geral, a Imperatriz ela é uma carta boa, tá? Ela só pode estar, vamos dizer assim, às vezes até pode ser uma, né, trazer uma questão de promiscuidade quando vai para o seu lado negativo, mas geralmente é uma carta muito boa. A gente pode ver até como uma, assim, das melhores cartas do tarô, porque a pessoa tá fluindo, tá criando, ela tá usando todos os conhecimentos que ela tem, tá? E só para eu não esquecer, agora em abril a gente vai estar abrindo um grupo de meditação às segundas-feiras pelo Zoom, começa às 19h30. Então, se você tiver interessado, entra lá no site e se inscreve. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Próxima carta que vamos falar é o Imperador.